Olá, bom dia. Vamos estudar aí a Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 23. Vamos estudar aí o significado da hora dos juízos, do juízo. Bom, o livro de Apocalipse se concentra aí no clímax da antiga controvérsia, o conflito, entre o bem e o mal. Lúcifer, um anjo rebelde, desafiou a justiça e legitimidade e a sabedoria divina. Alegou que Deus era injusto e parcial na forma como governava o universo. O juízo final do Apocalipse está no centro desse conflito sobre o caráter de Deus. Nós sabemos que Lúcifer, ele alegou isso tudo que nós acabamos de falar agora para os anjos, ou seja, ele ludibriou ali os anjos, né? E uma terça parte dos anjos ali caíram na sua lábia. E houve aí um conflito no céu entre Deus e seus anjos, entre Lúcifer e seus anjos. E aí nós sabemos na história que Satanás, Lúcifer, ele foi expulso juntamente com seus anjos. E hoje eles estão aqui na terra, infernizando a minha vida, a sua vida, a vida da humanidade, infelizmente. Bom, Apocalipse 14:7 diz que temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Bom, que essa mensagem do primeiro anjo, ela vem primeiro com as boas novas, e depois ela fala de um juízo de Deus. O que o Evangelho eterno tem a ver, então, com o juízo? Bom, nós estudamos sobre o Evangelho eterno, e que, na verdade, o que é o Evangelho eterno? O Evangelho eterno é a notícia sobre a morte de Cristo, por mim e por você, por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por mim e por você. Pela fé em seu sangue derramado, ou seja, se temos fé em Cristo Jesus e pelo que ele fez por mim e por você e pela humanidade, derramou o seu sangue, e temos também essa fé no seu poder e na sua ressurreição, somos o quê? Libertos da penalidade e do poder do pecado. Então, através do sacrifício de Cristo, Deus nos libertou da penalidade do pecado. Então, é isso que diz o Evangelho. Então, quando olhamos isso aí para o Evangelho eterno, e olhamos para o juízo, o Evangelho e o juízo, ambas partes da mensagem do primeiro anjo, de Apocalipse, estão inseparavelmente entrelaçadas, ou seja, estão conectadas. Se não fosse pelo Evangelho eterno, não teríamos a esperança aí do juízo. O Evangelho eterno é, de fato, a única esperança no juízo. Não há dúvida de que parte do conteúdo do Evangelho é a proclamação do juízo. Então nós vemos aí que durante esse juízo, os mundos não caídos verão a Deus, verão que Deus fez tudo o que pôde para salvar cada ser humano, ou seja, a humanidade. O julgamento revela a justiça e a misericórdia de Deus. Diz sobre o seu amor, sua lei, fala sobre sua graça para salvar e seu poder para libertar. O juízo é parte da solução divina definitiva para o problema do pecado. No grande conflito entre o bem e o mal no universo, Deus respondeu às acusações de Satanás com a cruz, ao passo que no juízo ele revelará que fez tudo o que é possível para nos salvar e nos conduzir para a cruz. Nós sabemos que Satanás ele foi vencido na cruz, a partir do momento que Deus derramou o seu sangue por toda a humanidade, por mim, por você e por toda a humanidade. E a partir do momento que ele fez isso, por mim e por você, todos os outros mundos observaram isso. A bondade, a misericórdia, como nós falamos aqui, o amor de Cristo, a sua graça de salvar, e o seu poder de libertar a humanidade das garras do pecado. É isso? Os registros aí infinitos, minuciosos, exatos e detalhados do céu serão abertos, e você pode ver lá, Daniel 7:10, os livros vão ser abertos. E livros são esses? Bom, esses livros vão estar tudo o que você fez enquanto você esteve aqui na Terra. Deus vai abrir os livros para poder julgar, ser um Deus justo. Ele vai ter senso de justiça, ele vai ser um Deus imparcial, ele vai ser um Deus que vai respeitar aí
a igualdade de direitos. Então ali ele vai ter registrado tudo o que você fez, né, durante o período que você teve. E baseado nesses relatos, nesses registros, é que o julgamento vai acontecer, vai ser feito. Mas Deus fala que nós somos preciosos, somos tão preciosos para Deus, que todo o universo faz aí uma pausa para considerar as escolhas que fizemos à luz dos apelos do Espírito Santo e da redenção tão livremente oferecida por Cristo na cruz do Calvário. Nós sabemos que o Espírito Santo ele atua para nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, para que nós voltemos para Jesus, caso a gente esteja longe dele. E a gente sabe que esses apelos do Espírito Santo, aqueles que efetivamente colocam o seu coração duro, não aceitam o apelo do Espírito Santo, não aceitam e resistem, né? E não se arrependem. Esse é um pecado gravíssimo contra o Espírito Santo. E aqueles que pecam contra o Espírito Santo, não aceitam o apelo dele, eles, infelizmente, não têm salvação para eles. Infelizmente, né? Bom, se a gente ler o Salmo 51, de 1 a 4, né? O que esses versos aí, principalmente o verso 4, como esses versos nos ajudam a esclarecer o significado e o propósito do juízo. Bom, aqui fala a história da confissão e arrependimento de Davi. Você sabe que Davi, ele adulterou com Batseba, que era a esposa de Urias. Urias estava na guerra. Davi viu a mulher de Urias se banhando e pediu para que seus servos pegassem ela, coabitou com ela. Depois, não satisfeito, pediu para que seu esposo fosse colocado na frente da batalha para que ele fosse morto. Então ele cometeu aí suicídio também, né? Ou seja, teoricamente ele mandou matar o esposo dela para ficar com ela. E ele precisou que o profeta Natan contasse uma história para que ele entendesse o tamanho do pecado que ele cometeu. Então Deus, na verdade, né? Na verdade, Davi, né? Ele se arrependeu aí, né? E confessou o seu pecado. E esse Salmo 51 vem falando simplesmente da confissão e arrependimento. Ele fala assim, ó: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Está falando aqui do julgamento que Deus faz. Ele é puro, correto, né? E ele aqui confessa os seus pecados, se arrepende daquilo que ele fez. Cada um de nós temos que fazer isso também. Se nós reconhecermos o nosso pecado, né? Confessarmos o nosso pecado, não a homens, mas a Cristo, e a Ele, ajoelhar, clamar a Ele e confessar e se arrepender do nosso pecado, Deus é misericordioso e é bondoso para te perdoar, né? Desde que esse arrependimento seja um arrependimento sincero do seu coração. Se hoje você está longe de Cristo, né? Confesse a Ele o seu pecado. Mostre para Ele que você está arrependido, né? E Ele vai te perdoar e vai jogar os seus pecados nas profundezas do mar, como diz a sua palavra. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus faça com que você se arrependa se você tem algum pecado. Coloque na mão de Deus. Volte para Jesus. Esse é o melhor lugar do mundo. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo domingo, um domingo abençoado para você e para a sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.